Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel e estamos aqui em mais um vídeo da série Prova de Proficiência em Inglês ou Compreensão de Textos em Inglês. É uma série de 3 vídeos onde eu apresento para vocês desde o problema que eu tive na reprovação na prova de proficiência em inglês, na primeira vez que realizei, passando por todas as estratégias e caminhos que eu tracei, alternativas que eu elenquei, avaliei e chegando ao resultado de tentar contribuir cada vez mais com o público que vai precisar participar, passar por uma prova de proficiência em inglês ou em outro idioma, seja no nível de mestrado, seja no nível de doutorado, seja para alguma outra atividade que a pessoa precisa. Nós, nos 2 vídeos anteriores, falamos primeiro sobre a motivação, o cenário e os passos que foram dados. Começamos já a colocar algumas necessidades de avaliação, de entendimento da complexidade da língua. Depois a gente passou, no vídeo 2, a discutir muito sobre o próprio idioma e a necessidade de se conhecer cada vez mais a língua que você vai prestar o exame, a língua que você vai realizar a compreensão de texto, mas a gente em nenhum momento deixou de lado a sua língua mãe, a sua língua nativa, porque muitas das coisas de dificuldade de aprendizado de uma língua estrangeira estão associadas ao padrão e ao entendimento que você tem da língua nativa. E repare que eu não sou profissional de ensino de línguas, não tenho formação para isso, não atuo nesse ramo, e, portanto, o meu objetivo aqui é relatar a minha experiência de modo a tentar contribuir com vocês. Claro, sem nenhum momento substituir o profissional da área de línguas, em nenhum momento tentar assumir uma postura que não é minha, mas tentar que vocês busquem soluções mais adequadas junto aos professores e profissionais da área de línguas, língua espanhola, língua inglesa, francesa ou qualquer outra língua. Reparem que é claro que toda a estratégia que eu apresento aqui está montada e exemplificada no inglês, mas que você pode facilmente adaptá-la ao espanhol, ao francês, a outras línguas e ter resultados similares. E, portanto, o objetivo é contribuir e ajudar para que vocês possam, junto aos profissionais da área de línguas, apresentar as demandas de vocês o mais específico possível, o mais direcionado possível, a partir do entendimento de vídeo desse curso que eu estou apresentando em vídeos que não vão ultrapassar 3 horas de duração. Ok? Então, esse é o 3º vídeo da série. Se você não assistiu ao primeiro ou ao segundo, eu te peço que pare agora, pause, procure o vídeo no nosso canal do YouTube e escolha lá o primeiro vídeo da série Proficiência em Língua Estrangeira, Compreensão de Textos em Língua Estrangeira. Se por acaso você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, porque com certeza você vai aproveitar muito das informações que a gente disponibiliza aqui, uma vez que a gente tem uma abordagem de colaboração, conversa e trabalho conjunto. Nós tentamos apresentar os nossos percursos para vocês e cada um de vocês, ao comentar, ao compartilhar o vídeo, ajuda não apenas a nós, mas a todas as pessoas interessadas nesses assuntos que a gente aborda aqui, para que elas tenham outros pontos de vista, outras observações e outras alternativas a fim de encontrarem atalhos que são fundamentais para a vida de todos nós. Nós temos desse vídeo separado e também esse vídeo numa edição com a série toda integrada, para que, se você quiser maratonar a série toda, é bem simples de fazer, ok? Então, mais uma vez, eu sou o Daniel, muito prazer, fico muito feliz de você estar
presente, de você estar acompanhando esse conteúdo. E no vídeo 1 foi, portanto, a motivação, a parte mais de complexidade da língua, e você escolher qual é a categoria que mais te interessa, escrita, falada. No vídeo 2, a gente detalhou e trabalhou bastante a própria língua estrangeira, o inglês, mas falando muito sobre a língua portuguesa. E nesse vídeo 3, a gente vai falar sobre técnicas e estratégias que eu vim a conhecer bastante tempo depois do imprevisto que eu tive com a primeira prova de proficiência, que logo que eu entrei no doutorado, eu identifiquei que tinha provas de proficiência a realizar e, para não ter imprevistos, não ter dificuldades, foi a primeira coisa que eu fiz, correr atrás de antecipar os processos. Então, quais cursos de inglês eu poderia participar? Participei de 2 ou 3 simultaneamente, inclusive. Quais atividades eu poderia antecipar para poder praticar a escrita, a interpretação de texto, a apresentação oral dos trabalhos que eu precisava ali, das atividades envolvendo a língua inglesa que eu iria precisar na prova de proficiência. E aos poucos eu consegui, cumprindo diversos passos, alcançar a etapa primordial, que era a aprovação o quanto antes na prova de proficiência. Depois disso, eu já mencionei nos outros vídeos de que eu desenvolvi esse curso, apliquei em alguns familiares, apliquei em alguns alunos de diversos níveis de conhecimento, de diversas faixas etárias, e a gente teve resultado e feedback e retorno muito satisfatório, e por isso eu estou agora gravando e deixando aqui disponível para tentar ajudar o máximo de pessoas possível a encontrar esses atalhos. Vamos então falar sobre as estratégias de leitura que eu tive contato em 2 disciplinas de inglês instrumental. Essas disciplinas instrumentais, elas tentam apresentar estratégias que vão ser muito interessantes para aplicar não apenas na compreensão de texto de uma língua estrangeira, mas também na compreensão de texto da sua língua mãe, da sua língua nativa. E essas estratégias, elas são importantes para que a gente consiga dividir em níveis. Se você acompanhou o vídeo 2 até o final, eu proponho algumas atividades, alguns exercícios, e peço que você responda nos comentários do vídeo. E esses exercícios são basicamente de identificação de partes no texto, e eu cito que você precisa ler 2 vezes o texto. Quando você faz a leitura mais de uma vez de um mesmo texto, o que acontece é que você identifica níveis de leitura diferenciados. Em uma primeira leitura, você ainda não tem muita noção do texto. Na segunda leitura, você já tem uma noção melhor do que está sendo apresentado ali. Se você faz uma leitura direcionada a determinado objetivo, o seu resultado é muito melhor e é muito mais rápido. Logo, vamos conversar então sobre esses objetivos. Como é que a gente vai fazer leituras sequenciais do texto, de modo que as leituras parciais, as etapas, sejam mais rápidas e o tempo total dedicado àquele texto seja mais produtivo. O que é isso? Eu não estou dizendo que você vai gastar menos tempo do que se fizer apenas uma leitura corrida. O que eu estou dizendo é que, ao fazer leituras direcionadas, você vai identificar aspectos que vão aumentar a sua compreensão e o resultado que você consegue extrair do texto. Quantidade de conteúdo, quantidade de informações que você consegue extrair do texto. O que diretamente vai impactar numa redução de tempo para responder as questões. Afinal de contas, você não tem mais que ficar procurando o texto todo, você se lembra diretamente onde ela está, essa questão.
E mesmo para responder as questões, a recomendação é que você primeiro leia todas as questões até o final e depois você retorne respondendo todas elas. Claro, tem estratégias diferentes. Essa funciona para mim. Uma estratégia que eu já utilizei também, que gosto, dependendo do conteúdo, dependendo da duração da avaliação que eu estou fazendo, é a estratégia de, na primeira leitura, responder tudo que eu sei e deixar em branco tudo que eu tenho dúvida ou não sei. Logo depois eu passo para uma segunda leitura e vou, aí sim, tentando responder as dúvidas, buscar informação a respeito daquilo que eu não lembro, tentar associar e retomar os conhecimentos que daquela primeira leitura eu não me lembrei. Ok? Vou usar o PowerPoint de apoio, eu acho que ele ajuda a gente bastante nesse processo de conversa, técnicas para leitura de textos em língua estrangeira. O sumário da aula de hoje é falar sobre etapas da leitura, como eu já adiantei para vocês. Existem, por exemplo, pré-leituras. Momentos anteriores à leitura de fato, onde você busca informações, identifica aspectos do texto. Existem técnicas para a leitura, e a gente vai dividir essas técnicas, apresentar as técnicas de skimming e scanning, e depois falar entre palavras desconhecidas, quais são as categorias possíveis das palavras desconhecidas. E aí a gente passa para uma etapa de pós-leitura. Eu espero que você goste desse vídeo, eu espero que você aprenda e possa ajudar-nos a colaborar, a contribuir, a alcançar cada vez mais pessoas com esse material. Então vamos nessa? Bom, vamos lá. Na pré-leitura, a gente primeiro precisa, antes de pegar o texto e já receber a folha de texto, no caso de uma prova de proficiência, você não pode chegar a ler o título do texto e já partir lendo cada uma das palavras em sequência até chegar ao final. Uma leitura com maior compreensão passa por um momento onde você tem uma pré-leitura que chama predição. A gente sempre tem um conhecimento prévio do mundo. E esse conhecimento prévio é fundamental para que a gente consiga antever o que vai aparecer no texto. Imaginar o que pode ou não aparecer naquele texto. Que tipo de texto é? É um texto jornalístico? É um texto formal? É um texto acadêmico? Dependendo do tipo de texto, você também espera determinado linguajar, determinada estrutura. Um texto acadêmico tem uma divisão muito bem definida, dependendo da área de conhecimento. Mas, genericamente, ele tem divisões bem definidas. Um texto jornalístico tem imagens, divisões, separações, estrutura bem fácil de identificar. Um texto autoral também tem. Dissertativo, argumentativo. Ok? Quem é o autor? Quem é a autora? Quem são os autores? Qual é a relação desses autores com aquele assunto? Eles são pessoas relevantes em relação àquele assunto? Ou são pesquisadores retratando a opinião de outros autores? É um aluno relatando alguma coisa? É um jornalista olhando de fora e relatando um fato? Existe a possibilidade da pessoa que escreveu ser parcial em relação ao fato? O que você sabe do tema? Como que você se identifica no texto? Você tem uma posição em relação ao texto? Você concorda em quais pontos? Discorda em quais pontos? Em relação àquele assunto, você ainda nem começou a ler? Você adora o assunto, detesta o assunto? Está sem opinião formada? Está só
recebendo novos conhecimentos, curiosidade? Como é? Repare que a gente não precisa de uma leitura detalhada, muito menos de uma leitura, para que a gente faça 30 segundos de uma predição. E aos poucos isso se torna natural. Na primeira vez, gasta-se 1 minuto, 2 minutos. Depois você vai gastar bem menos. Mas mesmo que sejam 2 minutos, são 2 minutos que vão te fazer ter uma noção e uma expectativa muito clara do que esperar daquele texto. Imagine que palavras aparecerão nesse texto. Se é um texto sobre carros, o que você espera? Se é um texto sobre estações do ano, o que você espera? Se é um texto técnico de uma área, o que você espera? E aí você vai começar a observar trechos do texto. Tópicos, palavras-chave, título. Toda a parte de predição pode ser feita, inclusive, antes de ir para a prova, simplesmente conhecendo o histórico de provas que é aplicado naquele programa. Qual o histórico de provas? Como que você se vê em relação a esse assunto? Você precisa assumir uma postura a favor ou contra? Qual postura você assumiria que te daria mais chance de aprovação? Qual postura é possível para você assumir? E aí a gente vai seguir a mesma dinâmica que fez no vídeo 2. Eu vou mostrar para vocês trechos de um texto para que vocês tenham exatamente essa análise. Textos maiores e textos mais completos, eu vou deixar na descrição o link para o nosso ResearchGate, que é uma rede social onde estão todas as nossas produções acadêmicas, ou a maior parte delas. E você pode baixar o texto, dar uma olhada, mas eu trago aqui alguns exemplos para fins didáticos. Fique à vontade para você pegar um exemplo de uma prova anterior da instituição que você está querendo realizar a avaliação. E faça esses exercícios que eu vou propor, essas atividades que eu vou propor, e veja como vai ficar mais fácil, como vai render melhor. Quando você pega um texto para olhar, por exemplo, esse texto que eu citei, que, como eu disse, vai estar o link disponível aí na descrição. O que você consegue identificar se eu disser que é um texto da área de computação gráfica que fala de simulação de movimentação de pessoas? Apenas ouvindo, você imagina o quê? Que as pessoas estão se deslocando, que tem pessoas diferentes, que tem ambientes diferentes, que essas pessoas têm características diferentes, devem estar vestidas, algumas podem estar comendo, outras não. Tem um local específico que elas estão, ou então pode variar o local. Ok? Conseguiram perceber? Essas pessoas podem estar se movimentando com algum veículo ou a pé. A gente pode estar falando de uma situação de emergência, uma situação cotidiana. Pode estar indo ao restaurante, pode estar indo ao bar. Conseguiram perceber que apenas falando sobre um assunto a gente já começa a poder escrever um parágrafo ou mais do que isso sobre aquele mesmo assunto, apenas do que a gente espera, expectativa do que vai acontecer no texto? Se a gente tem essa expectativa do que vai acontecer no texto, não fica muito mais fácil a gente listar algumas palavras em inglês que a gente conhece e que provavelmente vão ser identificadas lá e são importantes?
Eu não disse que movimentação pode ser a pé ou com veículo? Então eu preciso saber carro em inglês, eu quero saber se tem a palavra carro lá. Eu quero saber trem. Eu quero saber avião. Porque a hora que eu pegar o texto, eu vou dar uma olhada no texto e eu quero saber, peraí, essas pessoas estão andando a pé? Ou estão andando de trem? Ou de avião? Ou de que meio estão andando? E aí, a hora que você pega o texto, você pode começar já procurando determinadas palavras que vão ser fundamentais para a sua interpretação. Mas calma, nós ainda vamos chegar nessa parte. Nós agora chegamos na pré-leitura. A predição é, portanto, você imaginar o texto com um assunto que você conhece, que você sabe, e você criar expectativas em relação a posicionamento, em relação a termos que vai aparecer lá. Na pré-leitura, a gente ainda vai fazer uma análise de organização textual. O que você espera numa seção que chama resultados? O que você espera num parágrafo que começa por naquele tempo? O que você espera depois de uma imagem? Como que é essa organização textual? Quais são os itens no cabeçalho? Você espera que tenha o que no cabeçalho de um texto qualquer? Um título, subtítulos, nome dos autores. Então, conhecer o tipo de texto é interessante, é importante. Vai te ajudar muito a buscar respostas em locais mais próximos de onde você vai encontrar. E aí, nessa fase de pré-leitura, você está com o texto em mãos, você olha para ele, começa a analisar a estrutura dele e começa a buscar a ideia principal do texto. A ideia principal do texto, a dúvida que a gente tinha não era se a movimentação era a pé ou com algum veículo. A gente não sabe algumas informações se for a pé ou se for com algum veículo. Se for algum veículo, eu posso ter expectativa de desempenho, de consumo, de gasto. Se for a pé, eu tenho expectativa de locais, eu tenho expectativa de atividade física, eu tenho expectativa de estrutura do corpo, de roupa. Então, nessa fase de pré-leitura, identifique a ideia principal do texto, faça uma lista de ideias de apoio àquela ideia principal do texto, apenas olhando o texto. Você ainda não leu. Você não deve ler. Calma. A leitura é para bem mais para frente. Depois a gente vai passar por uma etapa de marcas tipográficas. Quando você passou olhando para o texto, você viu, além da estrutura, diversos símbolos e marcas que têm alguma importância. Gráfico, tabela, percentual, cifrão, palavras em letras maiúsculas, palavras em negrito, sublinhado, cores diferentes, se for o caso, alinhamento diferente. Daniel, mas qual a importância disso? Lembre-se, nós estamos tentando reduzir o tempo total de compreensão do texto e de resposta a uma prova de proficiência. Se na pergunta lá embaixo está escrito quantos por cento alguma coisa, se você já deu uma passada de olho no texto e sabe onde tem o porcento, você já marcou, deu uma setinha com a caneta ou com o lápis do lado, quanto tempo você demora para responder? É o tempo de entender a frase. Não é o tempo mais de reler o texto procurando uma parte ou a outra. Se te pedem uma interpretação do gráfico, é você olhar antes e depois do gráfico. Não é você reler 10 páginas. Os textos, em geral, de provas de proficiência são de 1, 2 a 3 páginas no máximo. Nunca vi textos maiores do que isso. Mas
confundem. E essa demora para buscar coisas atrapalha mais do que ajuda. Então, passou o olho, identificou marca tipográfica, pega do lado, no final da linha ou no início da linha, faz uma marquinha. Faz uma setinha. Do tipo, olha, se aparecer 1% lá, eu sei que eu tenho que vir nessas marquinhas aqui. Sim, seu texto vai ficar com várias marcas, vários rabiscos. Não é esse o problema. A questão é a gente ter melhor entendimento e melhor compreensão do texto e melhor resposta às questões que estão apresentadas ali. Ok? Exemplo de marca tipográfica. Em inglês. For example, for instance, EG, IE. Essas que estão colocadas aqui. Encontrou um for example? Dá uma olhada lá embaixo, se por acaso o autor não pede, o avaliador ou a pessoa que elaborou a prova não pede para você colocar quais exemplos o autor do texto cita em relação a isso. Eventualmente tem lá. Então, marcas tipográficas podem ser, por exemplo, expressões na língua que, em geral, vão estar separadas por vírgula ou abreviadas desse tipo aqui, ó. Ponto, ponto. E isso é bem fácil de você, passando o olho pelo texto, identificar. São palavras diferentes do comum. Não são conexos de texto, de letras. São uma letra, ponto, uma letra, ponto. É diferente, dá para ver. Ainda mais se você for praticando e você se familiarizar com essas técnicas que eu estou apresentando aqui. Outro aspecto de marca tipográfica é pontuação. Fique atento, fique atenta à pontuação. O que você espera de um ponto de exclamação, de 2 pontos, de abre e fecha parênteses, de ponto e vírgula, de algo separado por vírgulas? Essa pontuação pode te responder várias questões e te levar à resposta mais fácil de várias questões. Nas figuras, encontre o título. E, em seguida, examine bem os gráficos e figuras antes da leitura. Esse é um texto de exemplo que eu não trouxe aqui, mas que eu vou recomendar que vocês... eu vou deixar ele no link da descrição, mas eu vou recomendar que vocês busquem por matérias de jornal em inglês que tenham imagem. Ok? Quando vocês buscam por matérias de jornal em inglês que tenham imagem, seja ela uma foto ou um gráfico, você não sabe inglês. Você vai deixar de lado o seu conhecimento de inglês. E o que você vai fazer? Escrever tudo o que você entende por aquela imagem ou por aquele gráfico. Aquele gráfico é crescente ou é decrescente? Você consegue identificar os números de ano, a taxa de crescimento? Quais são as informações que você não precisa da língua estrangeira para interpretar e para conhecer? Essas informações são muito importantes para a sua compreensão do texto. A gente ainda não chegou na interpretação do inglês. Todos os detalhes do inglês foram falados no vídeo 2. Aqui a gente está em interpretação de textos, em português, em estrutura de texto e técnica para melhorar. Perfeito? Claro que o resultado final da sua compreensão e a sua produção, a sua nota num teste de proficiência vai ser a soma da sua proficiência na língua com as técnicas que você aplica e a compreensão do conteúdo que você demonstra. Mas, repare, analisar imagens e gráficos e marcas tipográficas faz com que você entenda se, por exemplo, é um texto de economia,
se esse texto está mostrando uma situação boa ou ruim, em que momentos esse gráfico demonstra que foi ruim. E, porventura, você não precisa ler o texto para responder a pergunta. Eu cheguei a fazer diversos exercícios me preparando para as provas de proficiência, onde a pergunta era: qual variação ocorreu entre 4 anos? Se o texto tinha um gráfico, era interpretação de gráfico, não era interpretação de texto. Logo, fique atento, fique atenta. Você pode tirar muito proveito disso. Pré-leitura ainda, dados e argumentos. Identifique o tipo, o formato e o assunto do texto. As ideias, dados e argumentos sustentam e explicam as posições do autor. São apresentados no seu desenvolvimento. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Esse gráfico não está solto no texto. Essa foto não está solta no texto. Esse gráfico e essa foto servem para ilustrar, mas servem para demonstrar e sustentar um argumento que os autores estão conduzindo. Então, por exemplo, um gráfico colocado entre 2010 e 2014, uma diagonal para baixo, uma queda, de 2014 começa a subir, e embaixo tem um parágrafo que tem a marca tipográfica 2010. O que você imagina que está escrito antes e o que você imagina que está escrito naquele parágrafo? É em relação a crescimento? É em relação à perda? O autor, durante o texto, fala muito no período 2010-2014, porque aparecem essas duas datas muitas vezes, e não tem em nenhum momento 2006, não tem em nenhum momento 2018, 2020. Será que você já tem uma ideia de que posição esse autor está tomando? Esses autores estão tomando? Quando e onde esse texto foi publicado? Você conhece alguma coisa de contexto histórico, de característica do periódico, do jornal, da revista, do site? Certamente cada um de vocês conhece. Se eu disser, li uma notícia em tal fonte, vocês vão dizer, não, peraí, mas essa fonte não é tão confiável. Ah, mas essa fonte é pró-governo, ou essa fonte é contra o governo. Não, essa fonte só está dando essa informação porque quer chegar a tal lugar. Então, dê uma olhada na fonte. Em que ano foi publicada essa matéria? Qual era a realidade da área técnica nesse ano que foi publicado? No desenvolvimento que ele defende seus pontos de vista, os prós, contras e todas as possíveis linhas de argumentação que fundamentam as conclusões. Mais uma vez, estrutura de texto em português. O que você espera após a apresentação de dados? Análise, composicionamento e conclusão. Então, o que a gente espera depois de um gráfico? Análise dos dados e conclusão. Quais são as palavras em inglês que o autor pode utilizar que, se eu identificar uma palavra dessas no texto, eu sei que ele está com uma posição a favor ou contra? Positive, ele está a favor. Advantage, ele está a favor. Negative, ele está contra. Downside, ele está contra. Disadvantage, ele está contra. Identifique algumas dessas palavras, porque aos poucos você vai perceber qual é o percurso que o autor escreve. E, às vezes, o entendimento de uma palavra ou outra não é tão fundamental para o seu entendimento do texto completo. Ao escrever textos sobre fatos, os autores usam informações do mundo real para apoiar ou provar os temas de seu texto. Uma opinião é o que a pessoa acredita ser verdadeiro. Olha a diferença. Dependendo da origem do texto, se é um blog, se é uma rede social,
se é uma carta, você espera uma estrutura textual diferente e você espera uma posição diferente, uma rigidez de posição, um rigor diferente. Quando é uma opinião, os autores vão utilizar outro tipo de texto. E nesse outro tipo de texto, você vai precisar identificar palavras que te demonstrem que tem opinião. E aí você tem lá no final perguntas para responder. Qual é a opinião do autor sobre tal assunto? O que você vai fazer no texto? Você vai procurar as palavras que você conhece que demonstram opinião. Conheço muitas provas onde a pergunta é: segundo fulano de tal, qual é o fato tal? E esse fulano de tal que está apresentado como uma expressão lá na pergunta é exatamente o mesmo nome composto, nome e sobrenome, que está colocado no texto. E aparece uma única vez no texto. E depois que você leu nesses níveis que eu estou dizendo, você vai muito facilmente para o parágrafo, lê uma frase antes, uma depois, já entendeu o geral do texto, você consegue responder. Não é difícil responder. Mas são técnicas que podem te ajudar e te ajudar muito. I think, I believe, in my opinion. São expressões que o autor vai apresentar a opinião dele. Então, qual é a opinião do autor sobre tal assunto? Ou eu vou procurar pelo assunto no texto, ou eu vou procurar pela expressão em inglês que ele apresenta a opinião. Não vai ser muito mais fácil encontrar o resultado? Esse é um outro exercício. Não trouxe aqui, vou deixar também nos comentários um exemplo desse exercício, mas eu não trouxe aqui no slide para mostrar porque ia ficar muito pequeno na apresentação aqui no vídeo. Esse exercício é o seguinte: vocês vão pegar imagens e matérias e vão precisar estabelecer títulos para esses textos. O que é um título? É algo que represente o texto em poucas palavras, com as palavras mais importantes. Lembre-se, você ainda não vai ler o texto na totalidade. Você vai olhar a estrutura do texto, procurar as marcas tipográficas, se colocar no texto e você vai dar um título para ele. Sem dúvida, o título que você vai dar para ele pode ter algum erro, pode ter alguma questão de posicionamento que não está muito claro, pode ter um detalhamento que ainda não está tão bom. Mas, sem dúvida, você consegue ter títulos muito apropriados para a maioria dos casos. E vai que algum dia te perguntam qual alternativa de título você usaria para esse texto. É um exercício que você já fez. E você já sabe facilmente fazer. Ok? Vamos seguir. Técnicas para leitura. Então, agora a gente vai começar o processo de leitura. A primeira técnica é skimming. Depois aí que a gente já identificou as marcas tipográficas, a gente vai passar os olhos sobre o texto para ter uma ideia do que se trata. Para isso, o nosso conhecimento de mundo é fundamental. Afinal de contas, vocês sabiam que um parágrafo tem estrutura? Ele não é um parágrafo depois do outro. O próprio parágrafo tem uma estrutura. A primeira frase dele tem que ser uma introdução ao parágrafo. A última frase dele tem que ser uma conclusão do parágrafo. Então, a primeira e última oração são particularmente importantes, porque elas abrem e fecham o assunto. E elas resumem os pontos principais. Entre as duas frases, o que vai acontecer? Você vai ter um detalhamento em relação àquele assunto que foi aberto e que vai ser fechado embaixo. Esse é o ideal dos parágrafos. E isso faz com que
a gente comece a ler o parágrafo já imaginando o que vai encontrar nele. E aí, a hora que você pega um texto, o mesmo texto que eu pedi para vocês, um texto jornalístico, que você escolhe um parágrafo específico para ler, você já tem uma noção clara do que tem antes e do que tem depois. Nossa, Daniel, isso me parece com algo que você acabou de falar. Sim, muito. Lembra que eu disse que nas perguntas, por vezes, aparece o nome completo de alguém que é fácil de identificar no texto? O que eu estou dizendo é, por vezes, lendo um parágrafo do texto, você responde a questão e não tem problema nenhum. Aplicando a técnica de skimming. É uma técnica, não estou inventando nada. Vocês podem estudar, podem se aprofundar. Estou apenas apresentando para vocês coisas que eu tive que estudar. E eu resolvi compartilhar aqui no canal. Vamos para uma reflexão. O que você espera ver de forma geral em cada seção desse texto? Qual que é a estrutura? Se eu te pedir para escrever dentro de cada seção do artigo, o que você espera? Você consegue escrever? 1, 2 linhas, 5 linhas, 3 linhas? Consegue? Você consegue marcar algumas palavras-chave do lado que você espera para esse texto? Sobre esse assunto, você ainda não leu, só passou o olho no texto. Consegue, né? Então eu vou te pedir para fazer exatamente isso com o texto que você pegou e agora fazer com todo o texto, não apenas com um parágrafo. Você vai olhar para todas as seções do texto e você vai colocar do lado como se fosse você o autor, você a autora. Identificando palavra-chave, colocando em tópico, o que te interessa. Você se familiarizou com algum assunto abordado? De forma geral, o que você entende do texto relendo os tópicos que você anotou? Você conseguiu identificar os pontos principais? Sua estratégia de escrita a partir dessas interpretações que eu te apresentei é eficiente? Você chegou a parar em algumas palavras ou você de fato conseguiu olhar só para as seções? Como é que foi isso? Quais são os buracos? Claro, você ainda não leu o texto todo, não leu detalhadamente, tem um monte de falha, tem um monte de buraco, tem um monte de coisa que precisa ser melhorada. Não tem milagre. Você não consegue bater o olho no texto e transcrevê-lo completamente entendendo o idioma. Calma. Mas até esse ponto, você reparou que algumas questões de uma prova anterior você já responde? Faz esse exercício. Pega uma prova anterior dessa mesma instituição e experimenta aplicar as técnicas que eu falei até agora. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Veja o quanto você evoluiu. Quanto rendeu isso para você? Como é que foi? Estou pedindo essa atividade para vocês porque, de fato, eu me surpreendi quando eu comecei a fazer isso com parentes. 2 primas de 11 e 13 anos fizeram. Não conheciam quase nada de inglês. Meu pai fez. Não conhecia quase nada de inglês. E mais para frente eu vou mostrar para vocês os resultados que eles obtiveram. E aí vamos agora passar para a próxima técnica de leitura, que é a técnica de scanning. Scanning é você passar os olhos rapidamente pelo texto, procurando pistas e informações específicas. Traduzindo, não pare até você encontrar o que você procura. Qual a informação que você está querendo ler? Passa pelo texto e acha ela. Se ela for uma marca tipográfica, é fácil. Se ela for uma expressão em inglês que você conhece, é fácil.
Se ela for um marcador textual de palavra itálico, negrito, lista, é fácil. Se ela for uma palavra-chave, é fácil. Você sabe na estrutura onde ela está. Uma sigla, uma abreviatura. Percebeu? Como buscar informações que você já conhece de palavras em inglês vai facilitar você encontrar onde pode estar a resposta e onde a probabilidade é muito maior de estar a resposta para aquela questão que foi colocada. Esse aqui é um exercício que eu vou deixar o texto também na descrição, que é o seguinte. Esse é um texto numa língua criada. E essa língua ela foi utilizada para a atividade que eu realizei lá quando a professora aplicou no curso de inglês instrumental. E o objetivo era basicamente demonstrar que você não precisa ter conhecimento nenhum do idioma para que você tenha algum entendimento do texto, a partir do seu conhecimento de mundo, a partir do seu conhecimento da sua língua mãe. Então, veja, o que é Brasilite? Parece Brasil, né? O que é crise com K e Z? Parece crise, né? O que é essa palavra estranha? Parece esporte, né? O que significa essa frase aqui? Crise no esporte no Brasil. Não é isso? Ou é alguma coisa desse tipo? E essas são as perguntas que eram propostas que são interessantes. Qual que é o assunto desse texto? A gente já consegue responder, né? Tá ali. Qual foi o produto mais importante nas exportações em 73? Caça-palavra. Caça-marca tipográfica, né? Para ser mais correto. Traduzindo essa questão, busque no texto onde está escrito 1973 e explique. Qual é o produto mais importante? Conseguiu entender? Conseguiu acompanhar? Em 74 é ainda mais fácil, porque pede o percentual, pede porcentagem. Então, ache 74 e ache ou a palavra porcentagem, que é um cognato, que é uma palavra parecida, ou o símbolo de porcentagem. E a palavra café. A maior parte de vocês deve conhecer a palavra café em inglês. Nesse caso, está no outro idioma, né? Mas, se tivesse em inglês, seria facinho. 75, o que aconteceu com o preço do açúcar? É um gráfico. Só olhar no gráfico. Então, esse é um exercício para demonstrar que é possível responder a muitas questões, e essas questões sem que haja um conhecimento tão grande do idioma, nesse caso aqui, nem um conhecimento básico do idioma. Claro que são questões direcionadas para esse entendimento, claro que o idioma é com várias palavras parecidas, similares, tudo isso ajuda, tudo isso colabora, tudo isso é feito proposital para fins didáticos, mas é para demonstrar para vocês que são estratégias interessantes e que podem ajudar muito. E aí aqui eu trouxe as respostas. Se vocês quiserem fazer no texto que eu vou colocar na descrição, vocês podem entrar aqui para pegar as respostas, ok? Mas é bem simples, é bem tranquilo. Por exemplo, caiu muito conforme o gráfico. Dá para ver. Café é escrito com K e o E com trema. Qual a porcentagem? Tem lá no gráfico um símbolo de porcentagem, que é 11. Tem uma tabela, né? Na verdade, a coluna é 11. Ok? Eu disse esporte, mas na verdade é exportação, tá? Desculpa. Mas depois, pelas perguntas aqui, a gente poderia interpretar e tirar qualquer dúvida. Qual foi o produto mais importante nas exportações brasileiras? Então,
dá para entender pelo contexto e entender pela estrutura do texto que está apresentando. E aí, voltando para o seu texto completo, o texto jornalístico que eu te pedi, você vai responder essas questões aqui, ó. De onde são os autores? Quem são os autores? Qual é o assunto? Qual é a característica principal? Se aparece alguma sigla, qual é o significado daquela sigla? Quem desenvolveu o que está sendo apresentado? Quem é o personagem principal que está sendo apresentado? Quais são os locais que são citados no texto? Se tem algum financiamento ou não. São questões diretas que você, conhecendo a estrutura do texto, consegue responder, consegue facilmente resolver. Então vamos lá, a gente chegou na importância de tabelas e gráficos. Perceberam? O quanto é fundamental interpretar uma tabela, interpretar um gráfico, e o quanto conhecer do idioma estrangeiro nesse aspecto não é tão relevante. É muito mais relevante você fazer uma interpretação adequada de tabelas e gráficos. De que forma as perguntas ajudaram na interpretação? Você acha que perguntar sobre exportação no Brasil ajudou a entender o texto ou não? Eu mesmo fiz a confusão do título. Então, na leitura completa que você fizer, é completa mesmo. É a leitura completa do texto e das perguntas. Porque, afinal de contas, quem aqui nunca fez uma avaliação onde uma pergunta ajuda muito na resposta da outra ou até responde a outra? Use as perguntas a seu favor. Elas podem te ajudar muito. E aí nós vamos chegar a uma etapa primordial. Os cognatos. Uma palavrinha chata, uma palavrinha difícil, estranha para alguns, mas vamos utilizar um semelhante. Cognato é exatamente a mesma coisa que semelhante. O que a gente está querendo dizer é que existem palavras que, mesmo escritas em outro idioma, elas são palavras que se parecem muito na escrita com a palavra no seu idioma. Logo, se ela se parece na escrita, eu posso olhar a palavra e entender o significado dela. Tomem apenas cuidado, porque a leitura da palavra em inglês, ou seja, a pronúncia, pode te atrapalhar mais do que ajudar. Então, por isso que eu citei no vídeo anterior que o ideal é você ler como se estivesse lendo na acentuação em português, na sua língua mãe. Porque olhando para essa palavra em itálico aqui, ó, todo mundo sabe o que significa. Agora, se numa frase a pessoa utiliza personality, pode ser que você não consiga interpretar. Personality é uma palavra mais fácil de identificar. Tem alguns outros cognatos que podem mudar a entonação, se é inglês americano, se é inglês britânico. Então, a gente está aqui mais fixo na parte escrita e na parte de interpretação de texto. Ok? Leitura e interpretação. Como é que você vai reconhecer cognatos? Através de outra questão que é muito da língua mãe, da língua nativa, raiz, radical. Qual é o radical de uma palavra que você estudou lá no ensino fundamental, lá no ensino médio? Prefixo, sufixo, radical. Você vai identificar os cognatos através de estrutura da palavra. Elas vão ter exatamente a mesma raiz. Ok? O mesmo radical. Exemplos de cognatos. E aí essa atividade eu vou pedir para vocês fazerem agora.
eu vou seguir a mesma dinâmica que a gente está seguindo. Eu vou deixar os 3 segundos esse slide parado para vocês pausarem o vídeo e fazerem a atividade. E aí, depois desses 3 segundos, eu já retomo para que a gente não fique com um vídeo ainda maior, ok? Então, pausem agora e tentem responder. Sem usar o dicionário, traduza as palavras abaixo. Pausa, por favor. Ok. Se você pausou, agora retomando, a gente vai para as respostas. Alguém errou alguma coisa? São palavras muito próximas, né? Muito parecidas. Se você sabe pronunciar todas essas palavras, pronuncie cada uma delas em inglês para você ver se fica mais fácil ou mais difícil. Algumas delas vai ficar mais fácil, outras mais difícil. Use a estratégia que for melhor para você. Afinal de contas, o que a gente quer como objetivo, como resultado, é compreensão. E aí vamos para uma outra atividade, que é pegar o texto que está a seguir e identificar 30 cognatos. Mais uma vez, a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo, anotem ou marquem, ou anotem as palavras, ou anotem a quantidade de cognatos que vocês conseguiram identificar nesse abstra do artigo que eu publiquei em 2015. Pausem, por favor, e identifiquem aí as palavras. Pronto. Se vocês pausaram, agora retornando, vamos dar continuidade. Eu pedi para marcarem 30 cognatos. É claro que para uma pessoa ou para outra vai ser diferente, mas repare, cognato não é palavra em inglês que você sabe. Cognato é palavra parecida em português e em inglês. Ok? Todas essas palavras foram marcadas como cognatos. No entanto, a gente vai ter palavras desconhecidas. Só voltar aqui. Tem um monte de palavra em branco, não tem? Escrita em branco. Essas palavras vão entrar em alguns grupos. Um dos grupos é palavras conhecidas em inglês. Palavras em inglês que eu conheço o significado. E o último grupo, que ficar branco, é o grupo que eu não sei o significado. Mas tem um detalhe importante antes. Existem palavras que são chamadas de falso cognato. O falso cognato é uma palavra que a escrita se parece do inglês com o português, mas o significado não é o mesmo. Ok? A gente vai voltar nisso mais para frente. Mas a maioria das palavras são cognatas verdadeiras. Mas fique atenta para entender e para identificar quais são os falsos cognatos. Beleza? Agora vamos lá. Ainda sobrou um monte de palavra que eu não sei o significado. Primeira coisa, verifique a quantidade de vezes que essa palavra aparece. Observe em volta. Figuras, cognatos, sinônimos. Procure identificar se essa palavra é comparada ou contrastada. Tem alguma comparação? Tem algo que seja diferente dela? Essa palavra é de fato importante? Você deu uma olhada na estrutura da frase, então você já tem uma ideia do que você imagina que essa palavra representa? Ela é um verbo, é um substantivo, é um advérbio? Qual é a classificação dela?
Ela aparece outras vezes no texto, ou em outras vezes são sinônimos que aparecem e você sabe o sinônimo e, portanto, dá para inferir o significado dela. Vamos seguir. Lembre-se sempre da estrutura da frase, sujeito, verbo, objeto, assim como o português. Quando eu não sei determinada palavra, eu preciso identificar onde ela está na minha frase e qual é o significado dela. E qual é a função dela na frase. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de estrutura, sujeito, verbo, objeto, complemento, em inglês. Ah, Daniel, mas está dizendo que eu preciso entender gramática de inglês para entender tudo? Não. Eu estou dizendo que quanto mais você entender de gramática em língua inglesa, melhor vai ser sua compreensão. Quanto mais você entender de gramática em língua portuguesa, melhor vai ser sua compreensão. Quanto mais você entender de gramática e língua inglesa, significado, vocabulário, construções, sintaxe, melhor vai ser o resultado. Você não quer aumentar a sua chance de ter resultados melhores? O resultado de 100%, ele é muito complicado de alcançar, mas ele pode ser alcançado juntando níveis excelentes e excepcionais de vocabulário nativo e estrangeiro, gramática nativa e estrangeira, conhecimento técnico de área do assunto do texto e conhecimento de estratégias para leitura, de estratégias do que eu espero da qualidade da estrutura do texto e coisas do tipo. E aí cabe a cada um de vocês, cabe a cada um de nós traçar estratégias e escolher os caminhos que vão ser mais produtivos e mais interessantes para cada um de nós. Mas não se esqueça, saber a estrutura básica de uma frase vai te ajudar a entender mais quantidade de termos. Ok? Mais uma tentativa para encontrar o significado é olhar a estrutura das palavras. Espera aí, eu não sei o significado daquela palavra, mas ela é um objeto na frase. Eu não sei o significado daquela palavra, mas eu conheço essa palavra sem o prefixo, sem o sufixo. Se eu pegar o radical e colocar uma outra terminação ali, com outra terminação, eu consigo saber o significado. Opa, pode ser um caminho legal. Logo, se você não sabe, por exemplo, o que significa unhappiness, você pode dividir, retirar o que é prefixo, o que é radical, o que é sufixo. E aí você chega a algo desse tipo. Eu não sei o que é unhappiness, mas eu descobri que o radical é happy. E eu sei o que significa happy. Se eu sei o que significa happy, e eu sei o que significa alguma palavra com in, com unfortunately, infelizmente, ou alguma outra, você vira e fala, opa, já sei que é não. Já sei que é infeliz. Se eu não conheço o ness, mas eu conheço uma outra palavra que tem o ness, eu posso entender apenas o sufixo, apenas o prefixo, apenas o radical e juntar os três. Conseguiu perceber? Basta que eu saiba uma palavra que tem o mesmo sufixo. Se eu souber o significado dela, eu divido e eu consigo achar o resultado. Perceba? Por vezes você não precisa de um dicionário, você precisa raciocinar em cima daquilo que você sabe e aquilo que você não sabe. E achar uma saída para aumentar o percentual de conhecimento que você tem.
Unhappiness significa infelicidade. Mas a gente não precisa de um dicionário para achar isso, se a gente sabe o que é feliz. E se a gente sabe o que é esse sufixo nessa. Ok? Como é que a palavra é formada? Veja quantas derivações tem da mesma palavra. Isso aqui é um exemplo para vocês conhecerem. Aqui o nation. E olha como é que ele varia. Ou seja, a partir do momento que você conhece uma única palavra e a estrutura de palavra, você consegue alcançar muitas variações dela e interpretar outras palavras que terminam com ism, ism, com ty. Nationality não é nacionalidade. Então, eu espero que tenha a mesma terminação numa outra palavra que eu não sei o significado da palavra inteira. Perfeito? Quais são os prefixos mais comuns? An, in e dis. Você sabe o que significa healthy? E você sabe o que significa unhealthy? E agora leia a frase. Veja se você consegue entender. Comer frutas e vegetais é saudável, mas fumar é não saudável. Pronto, está resolvido. No contexto eu descobri. Re significa ação que se repete. Recente. Enviado de novo. Pré significa antes. Pré-histórico. IM significa não. Mensurable. Sufixos R, O, R e ST significa posse profissional relacionado a determinada área ou autor da ação. Teacher. Todo mundo conhece teacher. Então, apareceu uma palavra que você não sabe o significado e termina em R, dá uma olhada. Estou apresentando esses prefixos e sufixos para vocês, porque eu imagino que vocês possam voltar nesse vídeo, assistir outras vezes, parar, ok? O objetivo não é que vocês entendam tudo que eu estou conversando aqui na primeira vez, mas é que vocês tenham uma noção da quantidade de categorias para vocês escolherem as melhores estratégias e anteciparem os problemas para resolver o que é necessário, ok? Atividade de sufixo e prefixo. Mais uma vez, a gente vai fazer no mesmo modelo. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, vou esperar 3 segundos e vou já continuar a explicação, ok? Então, essa atividade é simples. Você precisa separar radical, sufixo e prefixo e colocar a tradução de cada uma das palavras que está colocada aí, ok? Então vamos lá, pausa por favor, que daqui a pouco eu já retomo o vídeo. Ok, para você que pausou e conseguiu fazer a atividade, vamos agora então para as respostas. Todo mundo acertou? Errou alguma coisa? Como que ficou? Até que ponto você conhecia a palavra? Até que ponto você identificou os sufixos e prefixos? São exercícios que, aos poucos, a gente vai melhorando o nosso vocabulário. Juntando a parte 1 com a parte 2. Mais uma atividade, né? É incrível como a gente precisa praticar, é incrível como a gente precisa visualizar os próximos passos para que a gente evolua e perceba o quanto a gente está evoluindo. Então, agora vamos lá. Vamos pegar esse texto aqui. É o mesmo texto lá de trás. Resumo do artigo de 2015.
vocês vão marcar, vocês já marcaram os cognatos, que são as palavras parecidas em português e em inglês, ok? Já marcaram, para quem assistiu ao vídeo 2, marcou também as palavras que sabe o significado em inglês. Então, vamos fazer aqui uma demonstração do que aconteceu com meu pai. Esse é o texto, eu passei a ele pedir para marcar os cognatos. Essas são as marcações que ele fez. Isso é diferente de uma pessoa para outra, ok? Depende muito de cultura geral, de conhecimento de mundo, das palavras em português que você conhece, coisas do tipo, beleza? Vamos então para agora a marcação das palavras que ele conhece em inglês. Beleza? O que vocês acharam? Perceberam alguma coisa estranha, diferente? O que vocês acham desse texto? Estou falando de uma experiência que eu fiz com meu pai e com duas primas, tá? Eu peguei o meu primeiro artigo internacional publicado, falando sobre um sistema computacional de simulação de comportamento de agentes, de personagens. Pedi eles para poder selecionarem os termos que eles conhecem em inglês, pedi para selecionarem os termos que eles acham que são cognatos e sobrou isso aí. Vocês acham que dá para responder 10 questões sabendo isso do texto? Ou vocês acham que precisa de dicionário, que precisa de mais interpretação, precisa de mais alguma coisa? Essa é a resposta que o meu pai fez. Ele tinha estudado apenas ensino médio. Só fez inglês no ensino médio. Ok? Faz aí você a experiência, vê como fica o texto para você. Esse texto está publicado. Você pode pegar outros textos para verificar qual que é a diferença de um texto mais técnico, de uma área específica ou da outra área específica. Claro, não esqueça do tripé. Língua mãe, língua estrangeira, área técnica. É fundamental. Aqui eles aplicaram só duas estratégias. Língua mãe e língua estrangeira. Cognato. Como é que foi a sua compreensão? Foi legal? Qual o percentual? Sobrou quanto? No outro texto que você pegou na internet e fez a mesma atividade, como é que foi o resultado? Foi legal? Conta para mim. Coloca aí no comentário. Foi legal? Tive resultado? Não tive? 60%, 50%, 80%? Como é que foi? E a gente está encaminhando agora para o final. Ainda faltam palavras importantes. Algumas palavras ficaram em branco, escritas em branco. E agora, o que a gente faz? Primeira coisa é verificar a quantidade de vezes que essa palavra aparece. Porque, afinal de contas, ela pode, de fato, não ser importante. Dá uma olhada em volta. Procure identificar a classe gramatical dela. Ela é comparada, contrastada com outra já conhecida? Onde que ela está na frase? Lembra que eu falei? Cuidado com o falso cognato. Tem palavra que pode significar uma coisa e ser outra. Pela frase, pelo contexto, você vai acabar identificando isso, tá? Não precisa se preocupar, não. E aos poucos você vai conhecendo cada vez mais phrasal verbs, falsos cognatos, frases nominais, e você vai certamente melhorar esses probleminhas aí que são mais detalhes do que qualquer outra coisa. É claro, aparecer um cognato numa pergunta pedindo para explicar, desconfie. Não vão te pedir
nada extremamente óbvio numa pergunta, pelo menos não se espera isso. Ok? Se você está fazendo uma avaliação de proficiência, você primeiro quer garantir que aquela habilidade é apresentada, depois você está querendo, em alguma métrica, comparar todo mundo para demonstrar a qualidade do processo e a qualidade dos profissionais que estão formando ali. Então, questões muito, muito simples não são muito comuns, não. Você até encontra questões simples, mas de interpretação de gráfico, de tabela. A pergunta sobre o que significa uma palavra que é cognato, provavelmente ele é um falso cognato. Isso serve para espanhol também, tá? Eu já vi muito aluno, muito candidato ao mestrado ter problemas com o espanhol, que é uma língua que se parece com a língua portuguesa por causa da origem, em função de palavras que se parecem e, de fato, significam coisas muito diferentes. Então, tome cuidado. Mas, claro, o dicionário está aí, ele pode ser utilizado na maioria dos casos e é agora que você vai para ele. Lembra do texto que tinha lá as palavras marcadas em branco, que são as palavras que não foram identificadas? São essas aí. Vamos supor que essas palavras aí são as que eu não sei o significado. Se essas palavras eu não sei o significado ou eu desconfio do significado, está na hora de olhar, inclusive, para a repetição delas, para o significado delas no texto. E, poxa, são 4 palavras, 3 palavras. A gente vai buscar 3 palavras no dicionário. Na dúvida, eu procuro as 3. Para não ter nenhum problema. É rápido, vai me dar resultado. Ah, mas eu não tenho dicionário. Tenta interpretar. O que você acha? Você conhece a situação. O que você imagina que seja alguma coisa da população em alguma coisa urbana? Isso aqui vai ser o quê? O que existe urbano? Repete aqui, ó. Os resultados mostram que... Opa, parece que é ambiente urbano, né? Você consegue inferir o significado pela frase. O resultado mostra que o urbano pode ser populado em um caminho mais realístico. Até ignorei a palavra aqui, li, deu certo. Essa é uma estratégia. Ignora a palavra. Ações de acordo com agentes distribuídos no tempo e espaço. Ah, tá. Faz sentido. Entendi. Ah, não. Perfil de agentes de acordo com diferentes perfis de agentes distribuídos no tempo e espaço. Ah, tá. Melhorou. Percebeu? Às vezes você omite a palavra e ela não fez tanta diferença no entendimento. Às vezes você precisa do entendimento dela e ela aparece mais de uma vez. Você tem mais de uma alternativa para inferir, para encontrar o resultado. Então, olha só. Vou montar um resumo, vou sintetizar tudo que eu falei até agora, ok? Que a gente está caminhando para o final. Primeira coisa é sugestões para leitura, compreensão geral, anotar as palavras que você espera encontrar no texto, sintetizar o tema central do texto, olhando para ele por 1 minuto. Depois é a compreensão dos pontos principais. Repare que a gente está descendo, olhando cada vez mais detalhadamente para o texto. Anote as palavras importantes. Tente descobrir pelo contexto, se for extremamente necessário, pelo dicionário. Resuma em apenas uma frase a ideia de cada parágrafo. O que a gente está fazendo é reduzir o tamanho do texto.
algo próximo a 10% dele. Talvez até menos do que isso. Monte um resumo. Com uma frase para cada parágrafo, um texto de 2 páginas vira um pequeno resumo. Isso facilita muito a leitura. Faça uma leitura crítica. Identifique palavras-chave. Afinal de contas, você demonstra que compreendeu um texto se você puder resumi-lo sem, no entanto, omitir informações dele. Porque, claro, eu posso resumir um texto traduzindo o título, mas não é um resumo completo. Então, um bom resumo que demonstra uma compreensão completa do texto, ele tem muito pouca omissão de informação. Ok? Para fazer o resumo, use algumas palavras do texto e outras próprias. Resumir vai te ajudar a desenvolver a capacidade de análise, vai te ajudar a lembrar do que você leu e vai te ajudar a comunicar às pessoas o conteúdo que você leu. Então, por exemplo, preciso ler um artigo para um trabalho final de curso ou uma dissertação, vai lá, faz um resumo dele. Uma frase para cada parágrafo, depois dá uma lida nesse conjunto de frases e condensa. Você vai ter um resultado muito interessante. Depois é o momento de avaliação e aplicação. Qual foi a intenção principal do autor? Ele quis te persuadir a ir para o lado dele? Ele simplesmente informou? Qual é o seu interesse em relação a esse texto? Extremamente interessante ou nem um pouco interessante? Anote as partes que você não conseguiu entender e diga quais são as razões da sua dificuldade. Aí está o ponto fundamental. Quando você consegue encontrar as razões da sua dificuldade, e eu listo algumas das possíveis razões aqui, fica mais fácil procurar ajuda. Fica mais fácil você encontrar um professor particular que vai te auxiliar naquilo que você precisa. Encontrar um curso que contemple aquilo que você precisa. Às vezes, eu vejo pessoas buscando apoio de um profissional de línguas quando falta conhecimento de português. Apoio de um profissional de português quando falta conhecimento técnico de área. E, portanto, identifique. O que falta para você é conhecimento prévio do assunto, é vocabulário, é desconhecimento de estrutura gramatical, é uso inadequado de estratégia de leitura, e depois dessa pincelada que eu dei aqui nesse vídeo, você consegue se aprofundar, buscar cursos específicos de inglês instrumental, detalhar isso e melhorar o seu funcionamento, seu rendimento. Depois, quais são as dicas de leitura que você tem em português e inglês? E aí eu vou te pedir a mesma, ainda no mesmo texto, né, que você pegou, o texto jornalístico. Faça agora um resumo. Pode ser de uma página, dependendo do tamanho dele. Aqui eu estou usando uma página porque o texto original tinha 10 páginas, ok? Mas vocês podem fazer com 10% do tamanho do texto. Essa é uma métrica muito boa. Dependendo do tamanho, tá? Claro que textos maiores é mais fácil você ter um resumo com qualidade com 10%. Textos menores, às vezes 10% é muito pouco ou às vezes é muito. Depende muito da densidade do texto. Ou, no português claro, depende da quantidade de rodeio que você tem no tipo de texto. Ok? Vamos então para o balanço final. O balanço final dessa série de proficiência em língua estrangeira e de compreensão de texto é de que 3 aspectos vão fundamentalmente interferir. O primeiro é o conhecimento de mundo, seu interesse em relação àquele assunto. Como é que eu melhoro a minha proficiência se eu quero aumentar o meu conhecimento numa área específica? Lendo textos na sua língua mãe daquela área específica. Lendo textos
em inglês, em outros idiomas daquela área específica. Quanto mais você se deparar, quanto mais for natural para você aquele conhecimento, mais você vai ter interesse, mais você vai ter facilidade para fazer. Depois, língua portuguesa e língua estrangeira. Se a gente está falando para nativos de língua portuguesa, fundamental, língua portuguesa. E a língua estrangeira em questão. E não se preocupe com a origem da língua. Ser uma língua latina, de mesma origem do português, ou ser uma língua de outra origem, não é algo que vai te ajudar muito ou te atrapalhar muito. O seu conhecimento do idioma vai fazer total diferença. Quanto mais você conhece da língua estrangeira, melhor é o seu resultado. E mais do que isso, melhor é a sua satisfação com o resultado. Porque a gente não aprende uma língua estrangeira para fazer uma avaliação e ser aprovado. A gente aprende a língua estrangeira porque a nossa área exige uma leitura na língua estrangeira. Ok? Na sua área é assim também? Qual é a língua? Na área de educação, o espanhol predomina. Na área de computação, o inglês predomina. E na sua área, como é que funciona? E a terceira parte é técnica de leitura. Como vocês puderam ver, não é recomendado que você faça uma leitura minuciosa na primeira vez que você pegou o texto. Você ainda não sabe o que você vai ler. Tá? A primeira coisa que você precisa fazer é imaginar o que vai encontrar no texto. Imaginar em que posição você vai assumir. Que posição você vai assumir naquele texto. Quais são as possíveis posições do autor? Qual é a estrutura esperada desse texto? Quais as informações que são mais fáceis de identificar nesse texto? Bom, eu espero muito ter contribuído. Eu fico muito feliz que cada um de vocês acompanhou esses vídeos até aqui. É uma série de apenas 3 vídeos. 2 desses vídeos ficaram maiores porque eu estou resumindo e condensando ao máximo diversas atividades e diversos cursos que eu já fiz. Mas eu acho fundamental documentar e deixar disponível a estratégia e o caminho e o percurso que eu caminhei e como que eu cheguei a resultados e ajudei algumas poucas pessoas. Meu objetivo é, de fato, alcançar mais pessoas e que a gente possa aprimorar esse material e aprimorar as atividades para, de fato, reduzir o tempo e reduzir a dor de cabeça de todo mundo. Ok? Vocês perceberam que a gente, em momento algum, fala sobre uma redução de complexidade ou a utilidade ou não das provas de proficiência das outras línguas. Na verdade, a gente está falando de conhecimento humano e de melhor entendimento de tudo que a gente lê. E eu acho que essa série de vídeos é fundamental para que a gente se posicione, para que a gente entenda a importância da língua portuguesa, entenda a importância da alfabetização consolidada e da escrita adequada e do entendimento das línguas. Eu agradeço muito, mais uma vez, para você que acompanhou até aqui. Vou repetir que os materiais vão ser colocados na descrição para que vocês possam acessar um artigo, poder fazer as atividades. Eu espero, de fato, que vocês voltem e assistam esses vídeos mais de uma vez, porque, para mim, é um conteúdo muito rico. Eu vou recomendar para vários alunos, para vários colegas, para vários candidatos do mestrado aqui. E eu gravei esse conteúdo o mais rápido que eu pude, em função de ter ouvido demanda de vários colegas de Campinas a respeito da seleção de mestrado, a respeito de medo com relação à prova de inglês, à prova de idiomas.
e também pelo histórico que eu conheço de alunos com histórico de reprovação e dificuldades para serem aprovados. Ok? Um grande abraço mais uma vez a cada um de vocês. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Fique à vontade, nos ajude a compartilhar esse vídeo, indicar para as pessoas que podem se beneficiar dele. Um grande abraço mais uma vez a todos. Muito obrigado. Se você gostou, considere curtir. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos continuando com as nossas contribuições e colaborações. Até mais.